Magnificat, anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, é um tom bem firme de quem entregou, de quem confiou os bens, a administração daquilo que é precioso para outro e não quer que se perca aquilo que ele confiou. Hoje o Evangelho está trazendo para nós a importância que nós temos do segmento da evangelização. Talvez a pergunta aqui de Pedro pode ser a nossa pergunta: falas isso para nós ou para todos? E Jesus faz um questionamento. Ora, quem é que o Senhor confiou a administração de todos os seus bens? Quem é? Então, veja bem, todos os seus bens, tudo que nós temos não é de Deus? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, não é uma concessão de Deus. Deus te concedeu isto ou aquilo, que é família, até patrimônio, eu posso dizer, tudo é uma concessão de Deus. Deus permitiu, Deus te deu essa graça. Porém, nós queremos falar de pessoas humanas. Também o cuidado com a própria natureza de Deus, o cuidado com a Mãe Terra, que o Papa Francisco sempre fala, né? Dessa Mãe Terra. Parece que quando nós ouvimos, pode até dar um tom de exagero, né? Mas nós sabemos que
tantas tragédias que acontecem por conta da falta de zelo com a própria natureza. Então é algo que eu e você precisamos refletir. Não é fulano, cicrano que é responsável, mas todos nós. E por outro lado também, uma reflexão sobre o cuidado com a pessoa humana, né? O cuidado, a maior riqueza de Deus, a pérola mais preciosa de Deus é a pessoa humana, é o ser humano. Então, ter esse cuidado com a pessoa humana, né? Nós não nos sentimos tranquilos ou em paz, sabendo que tem irmão que está na chuva, que tem irmão que está com fome, que tem irmão que está passando por privações. Nós não ficamos tranquilos, nós ficamos inquietos, porque esse é o patrimônio, e é esse patrimônio que o Senhor nos cobrará, esse zelo, esse cuidado, porque até a palavra de Deus diz muitas vezes que ninguém ficará sem recompensa quando der um copo de água a um discípulo pelo fato de ser discípulo. E nós estamos nesses discipulados, nós somos parte desse discipulado. Então, como nós precisamos corresponder com esse discipulado de Jesus, como nós precisamos reaprendermos a termos zelo, a termos cuidado, a cuidar de um do outro, a cuidar das pessoas próximas, as pessoas que estão necessitando de nós, não somente de pessoas da nossa família. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo no geral. Por isso Jesus diz, ora, se o Senhor chegar na hora imprevista, como é interessante isso, né? Ninguém sabe a hora. Olha como esse evangelho envolve tantos outros evangelhos que nós já ouvimos, e Jesus aqui fala mais uma vez nessa situação que não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. E aí ele coloca aqui que o Senhor virá como ladrão, e o ladrão não marca dia, não marca hora, o ladrão não consulta a sua agenda para saber o dia, a hora que ele vai chegar à tua casa. Então nós nos prevenimos para que de fato o Senhor, ao chegar na hora imprevista, encontra-nos de forma que ele se agrade. Porque se ele chegar na hora que ele marcar, eu sempre gosto de dizer, e digo para mim, que o dia, o meu dia, o teu dia, o nosso dia, já está na agenda de Deus, já está marcado. Ah, daqui a um mês, não sei. Daqui a uma hora, não sei. Daqui a 10 anos, não sei. Está marcado. Simplesmente Deus já marcou e eu e você precisamos estar sempre preparados. E o que é estar preparado? É que todo dia, nós queremos o céu na nossa vida e na vida do outro. Todo dia, ao termos a graça de abrir os nossos olhos, querer fazer o bem a mim e a outros. Querer desejar promover o bem de todas. Isso é um patrimônio de Deus. Quando Deus chegar e nos encontrar fazendo aquilo que é dever nosso, ou seja, fazer o bem, promover o bem, cativar o bem, criar coisas boas para si e para o outro. Isso sim é cuidar. Então, todos nós sabemos, o texto diz assim, se o Senhor chegar no dia imprevisto e encontrar esse administrador comendo, bebendo, espancando os criados, as criadas, etc, etc, o Senhor o partirá ao meio. Isso aqui é muito sério, né? O partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis, ou seja, o inferno. Porque tem um ditado que as pessoas dizem assim, de boas intenções, o inferno está cheio. É um dito popular, né?
Mas eu costumo dizer assim, de boas intenções, o céu está cheio, porque ninguém vai para o inferno porque teve boas intenções. Então, que possamos abrir o nosso coração para que coisas boas possamos fazer para nós e para o outro. Cuidar de você, cuidar da sua vida, fazer a sua vida espiritual acontecer, não se permitir que a vida espiritual, em especial, seja acomedida por situações de infelicidade, de depressão, coisa assim parecida, né, que dá desgosto na vida. Então, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida emocional também, ou seja, se fortalecer e cuidar do outro, para que o Senhor possa nos encontrar bem, realizando a sua vontade. E aquele empregado que o Senhor encontrar, sabendo que deveria ter feito bem e fazer pouco do que deveria fazer, será chicoteado pouco também, mas será chicoteado. Mereceu castigo. Mereceu castigo porque não se entregou na totalidade do fazer o bem. Que hoje nós possamos, com alegria, viver esse evangelho com intensidade, pensando sempre em realizar e na espera do Senhor Jesus, na espera da nossa chegada ao nosso Senhor, realizando a vontade dele dia e de noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos fortaleça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria ajude o nosso Instituto Rainha do Clero a conseguir a casa tão desejada para cuidar de padres, que São José, esposo de Maria, nos dê a força necessária para assumir a nossa missão de promotores da paz e do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aproveito o momento para convidar você para que no próximo domingo, dia 23, esteja na Casa Mãe da Comunidade Servo da Divina Misericórdia para o nosso primeiro Congresso da Misericórdia. Reze uma Ave Maria por esse congresso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.